Permita-me te contar um sonho que eu tive. Para muitos, sonhos. Para outros, visões. O profeta Joel já disse lá no passado que nos últimos dias os jovens teriam sonhos e os velhos teriam visões. E eu sou uma dessas pessoas que aqui nos últimos tempos, nos últimos anos do mundo, cumpre a profecia de Joel, do profeta Joel. Então eu tive uma visão com a Grande Guerra em 2030 e eu gostaria muito que você ouvisse o relato da minha visão. No dia 1º de outubro de 2023 eu estava trabalhando, depois fui orar e falar com Hashem. Logo depois me deitei para dormir. E quando eu dormi, uma voz me chamou dos céus, no mundo espiritual. Eu admirava aquele lugar quando ouvi o anjo do Eterno chamando pelo meu nome. Maurício, filho! Ouvi a voz e acordei imediatamente. E logo entendi que o meu nome foi chamado no mundo espiritual, ou seja, em uma visão e não no mundo físico. Então, orei a Hashem, ao Eterno, e disse a ele: eis-me aqui, Eterno, eis-me aqui. Deitei para dormir novamente. E quando eu peguei no sono, os meus olhos espirituais foram abertos e eu me encontrava em um lugar de completa paz. Eu estava em uma localidade onde havia dezenas de casas, porém não tinha cercas e as casas eram próximas uma das outras, cerca de 50 metros. Havia paz naquele lugar e tranquilidade. E eu me encontrava observando esse lugar muito bonito. Tinha uma mata próxima daquela localidade. Logo a minha visão mudou e eu me encontrava dentro de uma casa onde estava minha esposa, minha filha e familiares e alguns amigos ali e a gente conversava. Naquele momento, eu saí daquela casa e caminhei por cerca de 50 metros em uma outra casa. Entrei naquela residência, uma casa de madeira simples, e no centro da sala me pus a conversar com as pessoas daquela casa. As pessoas estavam em pé, homens e mulheres, crianças em volta, me ouvindo. Quando eu ouvi um barulho no céu, um estrondo. Então saí para fora pela a porta da cozinha. Fui para o quintal da casa e de lá eu olhei para os céus. E quando eu olhei para os céus, eu vi muitos aviões, dezenas de aviões, cada um maior do que o outro. Comecei a contar os aviões e logo percebi que eu não dava conta de contar tantos aviões. Eu estava observando os aviões ali no céu, quando outras pessoas saíram da casa, daquela residência, e começaram a contemplar os aviões. E ali, eu estava contemplando os aviões quando ouvi um estrondo, um grande estrondo. Olhei para frente e havia uma grande explosão. Uma residência foi explodida por bombardeio. Nesse momento, entrei em desespero e comecei a gritar para as pessoas que estavam dentro da casa para saírem e se protegerem porque as casas estavam sendo bombardeadas. Saí correndo para avisar imediatamente as outras pessoas que estavam nas outras residências para que elas saíssem de suas casas e se abrigassem em algum local distante para não serem massacradas e pegas de surpresa dentro de suas casas, sendo explodidas por aviões. Enquanto eu corria, os aviões atacavam as residências e havia soldados, dezenas deles, atirando em homens, em mulheres, em crianças, em jovens, em idosos, matando essas pessoas indefesas, a sangue frio. Era um verdadeiro massacre. A visão que eu vi era de guerra, de uma guerra sem controle, onde soldados, dezenas deles, atacavam as pessoas que saíam de suas casas, retiravam as pessoas de dentro das residências e as massacravam, atirando com suas metralhadoras nessas pessoas e tirando suas vidas. Tanto homens, como crianças, como mulheres, como idosos. Todos eram mortos.
Correndo, eu gritava para que as pessoas que estavam dentro das casas saíssem e se protegessem, se abrigassem em algum local seguro, distante, para não serem mortas pelos soldados e pelo bombardeio que estava acontecendo. Enquanto eu corria em direção à casa onde estava minha esposa e filha, no desespero para salvar minha família e as pessoas que estavam na residência onde eu me encontrava no começo da visão, correndo, eu vi todas essas coisas: aviões, guerra, mortes, um grande massacre de pessoas inocentes e desarmadas estava acontecendo. Então eu corri, firme, gritando, desesperado para que as pessoas saíssem de dentro das residências. E quando eu corria, ouvi a mesma voz do anjo falando desde os céus, gritando para mim: 2030! Quando eu ouvi a voz falando comigo, 2030, acordei desta grande e terrível visão com o grande massacre que acontecerá em 2030, segundo a visão que eu tive.